Olha só, os problemas com produtividade e com organização, sem sombra de dúvida, são os principais problemas aí de quem quer ser empreendedor. Eu mesmo confesso para você que eu tenho um problema seríssimo de memória e que atrapalha muito a minha produtividade. Mas a verdade é que esses 4 passos que eu vou te falar nesse vídeo me ajudam muito diariamente. Eu tenho certeza que podem te ajudar também. Fala turma, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Daniel Sobreira, eu sou publicitário, especialista em design, mestre em gestão. Atualmente eu estou morando na Espanha, fazendo um doutorado em Sociedade do Conhecimento. Além disso, eu tenho vários anos aí de experiência prática como publicitário, como empreendedor e como professor universitário. E ó, calma lá, tô te falando todo esse papo aí, basicamente por 2 motivos. Primeiro, para que você entenda que eu estou aqui para te ajudar a ter seu próprio negócio, a desenvolver o seu negócio. Mas também estou te falando isso para que você entenda que não adianta nada fazer muita coisa, se esforçar muito, ter um bom trabalho, ter uma boa empresa, um bom emprego, se nada disso fizer sentido para você. Eu já fiz muita coisa sem sentido na vida e agora eu estou aqui para te ajudar a ter mais clareza e a empreender com mais propósito. E ó, vamos lá, chega desse papinho aí, né? Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre organização e produtividade. E ao longo do vídeo eu vou te dar 4 passos práticos que você pode começar ainda hoje a aplicar no seu dia a dia para se tornar uma pessoa mais organizada e mais produtiva. E olha, isso não é só papinho teórico, porque realmente esses passos que eu vou te falar nesse vídeo eu aplico na minha vida e tem dado muito certo para mim. Como eu já falei no começo do vídeo, eu sou uma pessoa muito desligada, eu não tenho muita facilidade em ter foco, eu tenho uma memória péssima e se não fosse essas estratégias, essas ideias que eu vou te dar, com certeza minha vida toda seria uma bagunça. E eu te garanto que não é assim não. E olha, só te lembrando que aqui nesse canal tem vídeo novo toda sexta-feira, meio-dia, sobre empreendedorismo digital. Então, se você, assim como eu, acredita no potencial da internet para a sua carreira, para os seus negócios, vem comigo, já se inscreve no canal. Te peço também que você ative o sininho das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. E te peço também para que você deixe o seu like e que você me ajude compartilhando esse vídeo para a gente chegar a mais pessoas. E bora! Vamos ao que interessa. E o primeiro passo, talvez você já tenha ouvido falar. Quem não gosta muito de fazer isso já vai ficar assim meio de saco cheio. Mas eu te peço que tenha paciência que eu vou te explicar. Anote tudo. É muito importante, mas isso é realmente muito importante, por isso que eu deixei como primeiro passo. Que você externalize, torne externo os seus compromissos. Não deixe só na sua cabeça. Por mais que a sua cabeça não seja tão ruim quanto a minha, se você for bom de memória, não confie tanto assim na sua memória. Não é nem só pelo fato de você esquecer seus compromissos. Por mais que você não esqueça seus compromissos, eu vou tentar te mostrar que isso pode te ajudar de outras formas também. Eu vou tentar te mostrar isso te dando o meu exemplo. Eu, particularmente, por ter esse problema de memória, eu anoto os meus compromissos usando 3 agendas diferentes. E isso para algumas pessoas pode parecer meio exagerado, mas é a forma que funciona para mim. Não necessariamente vai funcionar para você, mas vou te dar meu exemplo que pode te dar algumas ideias aí. A primeira agenda, geralmente eu anoto compromissos que são mais distantes, que ainda vão demorar um tempo para acontecer, ou também compromissos que se repetem com alguma frequência. Por exemplo, contas que são mensais ou anuais, aniversários, reuniões também de trabalho, porque às vezes a gente marca uma reunião para daqui 1 mês ou 2 meses. Então esse tipo de compromisso eu anoto nessa primeira agenda, que é a agenda do Google. É uma agenda que eu utilizo no computador, sincronizo também com todos os meus dispositivos, então ela está no meu celular. E ela é legal por quê? Porque eu posso criar essa frequência, essa periodicidade dos eventos, então eu posso programar repetições para os eventos, isso é muito legal, para contas principalmente, né? Mas também porque eu posso criar alertas. Então, quando um compromisso é muito distante, é legal a gente poder criar um alerta talvez um dia antes, ou que seja 10 minutos antes do nosso compromisso. Isso ajuda muito. E se você é daquele time que não gosta muito de ficar utilizando essas tecnologias, que é mais do papel, te peço que fique aí, que eu ainda tenho outras 2 agendas para te falar, né? Mas também te peço que você tente vencer essa barreira, porque às vezes a gente tem um pouquinho de medo de ficar usando a tecnologia, mas a verdade é que ela pode ajudar muito a gente no nosso dia a dia. Então faça o teste, a agenda do Google para mim é fantástica. A minha segunda agenda é uma agenda semanal. Como é que é isso? Na verdade nem é bem uma agenda, é um bloquinho de anotações, pedacinho de papel. Nessa agenda, nesse pedaço de papel, eu todo domingo
E atenção para o domingo. Todo domingo, geralmente à noite, no final do dia ou fim da tarde, eu pego esse bloquinho e anoto os meus compromissos essenciais da semana, que eu vou fazer durante a semana, que está começando. E para lembrar desses compromissos essenciais, o que eu faço? Eu olho na minha agenda do Google, eu olho os meus e-mails, eu olho os meus aplicativos de mensagem, enfim, eu olho em todos os dispositivos, meus controles internos de serviço também, ou seja, tudo aquilo que eu vou ter algum compromisso, algo que pode estar anotado ali, eu olho em tudo e anoto os principais, aqueles que não podem faltar durante a semana, eu anoto nesse pedaço de papel. E só um parênteses aqui para o domingo. Por que eu faço isso no domingo? Isso aí foi uma decisão que eu tomei porque eu tinha aquela síndrome do domingo ali, né? Que a gente chegava já com uma certa preguiça de ir para o trabalho, de começar a semana. Isso principalmente quando eu trabalhava com coisas que eu não gostava tanto. Hoje em dia já não é muito o caso. Mas eu quis mudar isso justamente para eu começar a minha segunda-feira, começar a minha semana mais animado, né? E você vai entender que quando você começa a planejar antes, né, ao invés de você planejar o seu dia de hoje, você planeja o seu dia de amanhã. Ao invés de você começar planejando o seu dia, você já planejou sua semana. Quando você se antecipa, as coisas ficam mais leves, as coisas fluem melhor. Então essa é uma dica que eu te dou. Tente começar a sua semana no domingo. É lógico que domingo geralmente é um dia de descanso, né? Um dia que a gente tira para ficar mais livre. Alguns vão para a igreja, outros vão para o parque, para o clube. Você não precisa deixar de fazer isso, mas separe uma horinha ali do seu domingo para organizar a sua semana. E também eu uso o domingo geralmente para fazer uma reflexão sobre a semana que passou. Então eu faço anotações sobre números, sobre metas atingidas, tudo isso no domingo. Eu acho muito interessante. Tente também. E a minha terceira e última agenda é a agenda convencional, a agenda que a maioria das pessoas tem. Uma agendinha de papel, que eu uso também, e onde eu anoto os meus compromissos diários daquela semana. Então, da mesma forma que lá na agenda do Google, né, que é uma agenda diária também, mas eu anoto os compromissos mais distantes, nessa agenda de papel eu vou programar minha semana de uma forma mais detalhada. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aquele meu bloquinho que eu planejei a minha semana, os principais compromissos da minha semana, vou distribuir esses compromissos importantes ao longo dos meus próximos dias da semana. E junto com esses compromissos importantes, eu vou também colocar outros compromissos menos importantes. A gente vai falar já disso, de compromisso mais ou menos importante. E aí 2 dicas. Primeiro é que você coloque uma tarefa, de preferência aquelas que estavam na sua organização semanal, que são as mais importantes, você coloque ela como o foco do seu dia. Não precisa necessariamente ser só uma tarefa, mas tente dar ao seu dia uma cara. Né? Nesse dia eu vou precisar fazer isso e isso. Aquilo vai ser importante, aquilo não pode faltar. E aí os horários que sobrarem você preenche com tarefas menos importantes. Mas atenção, outra dica aí, cuidado também para não sobrecarregar os seus dias. Isso aqui é o erro de muita gente, porque a gente acaba que quer, nossa agenda às vezes tem os horários lá, né, 8, 9, 10, a gente quer preencher todos os horários e acaba que quando a gente acorda, vê aquela agenda cheia de coisa, às vezes a gente não sabe nem por onde começar, ou a gente vai se desmotivando, porque vai chegando no final do dia, a gente viu que a gente não cumpriu nem metade dos nossos compromissos. Muito cuidado com isso. Até porque, gente, quando a gente sobrecarrega a agenda, a gente não deixa espaço para aquelas tarefas que vão surgir que não estavam programadas. Isso é fato. A sua semana nunca vai ser 100% programada. Você tem que deixar ali espaços para as tarefas que vão surgindo ao longo da semana. Outro ponto interessante aqui, que é uma questão minha também pessoal, mas que pode servir para você, é que eu não costumo dividir muito meus compromissos pessoais dos profissionais, pelo menos nesse caso do meu planejamento semanal e diário. No sentido do seguinte, não é que eu fico misturando tudo, mas muitas vezes, primeiro que eu sou um só, eu não sou 2 pessoas, e segundo, que muitas vezes um compromisso pessoal ele pode ter igual importância ou até maior importância do que um compromisso profissional. A gente tem que ter em mente isso. Se eu vou fazer, por exemplo, uma consulta médica, que é muito importante para a minha saúde, por que eu devo priorizar uma reunião de trabalho em cima dessa consulta médica? Então não é bem assim. A gente realmente tem que pesar o que é mais importante dos compromissos pessoais e profissionais, e nesse peso aí eu coloco tudo junto. Eu vou pesando de acordo com cada situação, cada circunstância e de acordo com a importância realmente de cada compromisso. Mas isso é algo que pode servir muito bem para mim, mas pode não servir para outras pessoas. Para pessoas que têm horários mais bem definidos de realizar
funções profissionais e funções pessoais, isso pode não ser tão interessante. Talvez seja até interessante dividir, né, uma agenda mais para compromissos pessoais, outra para profissionais, o que não é o meu caso. Às vezes eu misturo muito, eu não tenho essa questão do horário comercial, mas para você pode ser diferente. Então pense como se encaixa da melhor forma na sua situação. Agora vamos aí para a segunda dica e o segundo passo para você ser uma pessoa mais organizada e mais produtiva, que eu vou chamar aqui de hierarquize. E é o que eu já tinha falado um pouco antes. Você vai precisar definir quais tarefas realmente são muito importantes. E aí muita gente tem dificuldade de criar essa hierarquia das suas tarefas, dos seus compromissos. Na hora de criar essa hierarquia, pense bem quais são as tarefas que poderiam realmente ser deixadas para depois. Essas são as menos importantes. E aí, para definir isso, pense com carinho no que é realmente importante para você, para a sua vida no longo prazo. O que vai fazer diferença? Qual desses compromissos todos que você listou para a sua semana ou para o seu dia vai realmente fazer diferença na sua vida daqui 5 anos, daqui 10 anos? Para aquilo que você quer, para aquilo que você traçou como seu objetivo de vida ou seu objetivo profissional. Essas tarefas são as mais importantes. Então deixe elas em primeiro lugar e tente fazer elas primeiro no seu dia. Não deixe para depois. As tarefas mais importantes, comece o seu dia fazendo elas, porque geralmente elas são até as mais difíceis de se fazer. Então comece fazendo essas tarefas, dê uma atenção para elas. Depois que você cumprir essas tarefas mais importantes, as mais difíceis, aí sim você passa para as outras. Fazendo isso, você vai perceber que a sua agenda, os seus compromissos, a sua programação diária e semanal vai passar a fazer mais sentido para você. Tudo vai passar a fazer mais sentido, porque às vezes a gente fica fazendo compromissos no automático, só para cumprir tabela, e a nossa vida não pode ser assim. E olha, antes da gente passar aí para os 2 últimos passos, né, para você ser mais organizado e mais produtivo, eu vou te chamar a atenção para o seguinte: eu lancei um material que se chama o Guia Prático do Novo Empreendedor. Nesse material, que é um e-book 100% gratuito, eu te dou 15 passos para você iniciar um negócio digital de verdade. Esses passos são os passos básicos para quem quer realmente ter um negócio sólido, um negócio consistente, um negócio que faz sentido para a sua vida e também para quem quer aprimorar um negócio que já existe. Então, eu tenho certeza que esses passos que eu dou lá no meu e-book gratuito podem gerar algum insight, alguma ideia legal aí para o seu negócio. Vai lá, baixa que está de graça. E a terceira ideia aí, para a sua produtividade aumentar, é você cuidar das suas distrações. Isso aqui a gente está cansado já de saber quais são os vilões da nossa produtividade, né? Mas mesmo a gente já sabendo do que se trata, a gente sabe também que é muito difícil de cuidar disso, é muito difícil lidar com isso, né? A gente sabe que e-mail é muito complicado, às vezes a gente vê o e-mail realmente como um aliado de trabalho, e ele realmente é, e não só e-mail, WhatsApp, até redes sociais. Para algumas pessoas é só um passatempo, mas para outras é ferramenta de trabalho. Se for esse o seu caso, não encare só como um aliado, mas encare como um aliado que pode se tornar vilão. Se ficar roubando o seu foco, a sua produtividade, independente de ser e-mail, de ser celular, de ser rede social, do que for, WhatsApp, complicado, né? Independente do que for, se estiver roubando o foco daquilo que você precisa fazer, isso aí deixa de ser um aliado da sua produtividade e pode passar a ser um vilão. Analise bem se essas ferramentas aí não estão tornando essa hierarquia que você criou uma bagunça. Ou seja, se o seu e-mail, você abre e-mail toda hora para verificar se tem e-mail novo, ou mesmo o seu WhatsApp, né? Se você trabalha com WhatsApp, isso não estou falando aqui para você deixar de verificar, deixar de olhar essas ferramentas, mas para você se planejar, para você criar um método de como fazer isso. Se isso estiver roubando o seu foco, tirando a sua atenção do que precisa ser feito, realmente você precisa dar uma atenção e mudar a forma como isso tem sido feito. E aqui eu vou dar uma dica prática para quem tem dificuldade de se controlar com relação a esse tempo de uso dessas ferramentas. Chama técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro se trata de uma ferramenta que criaram para você dividir o seu tempo de trabalho, para você realmente calcular, saber exatamente quanto tempo você está trabalhando e quanto tempo você está distraído com outras coisas, mas tornar isso, colocar isso dentro de um método. Essa técnica Pomodoro é para quem realmente tem dificuldade aí de separar os momentos de foco, de concentração, dos momentos de distração, que também são importantes, né, gente? A gente não é nenhuma máquina aí que precisa ficar aí 8 horas seguidas concentrado e focado. Não é bem assim que funciona. Então o que essa técnica propõe?
Propõe que você fique um determinado período de tempo, geralmente 25 minutos, por exemplo, você fica extremamente focado naquilo que você precisa fazer e depois você separa 5 minutinhos ali para se distrair com alguma coisa, seja para beber uma água ou para olhar seu WhatsApp, seu Instagram, seja o que for, verificar seu e-mail. Para te ajudar nisso tem até aplicativo gratuito que pode aí estabelecer esses tempos para você. Você estabelece quanto tempo você vai ficar focado e quanto tempo você vai ficar distraído. Além disso, gente, organizar o seu ambiente de trabalho também vai te ajudar a se livrar dessas distrações. Todo o tempo que você gasta se organizando, se planejando, esse tempo vai vir em dobro para você depois. E não é só organizar o ambiente de trabalho, a sua mesa, não. Organize aí a sua caixa de entrada do seu e-mail, organize realmente a sua mesa, as suas gavetas, até gaveta de cueca. O tempo que você gastar organizando a sua vida, com certeza você vai ter tempo sobrando depois para fazer as coisas que importam. E o quarto passo eu vou chamar aqui de relaxa. A verdade, cá entre nós, é que as tarefas nunca vão acabar. Então, faça aquilo que é possível você fazer. Faça uma coisa de cada vez e tente fazer apenas aquilo que você planejou. Quando você se sentir muito sobrecarregado, pega uma tarefa, a mais importante, aquela que você tem mais dificuldade, foque nela até terminar. Mas também é preciso que você tenha um certo jogo de cintura e saiba administrar seu tempo. Você deve ter autonomia para substituir tarefas sem ficar com peso na consciência depois. Ou seja, relaxa. E olha, só te lembrando que aqui embaixo tem e-book gratuito para você baixar, então corre lá, garante o seu. Lembrando também que toda sexta-feira, meio-dia, vídeo novo aqui sobre empreendedorismo digital. Então se você chegou no final do vídeo, agora é hora, né? Verifica aí se você se inscreveu, verifica também se você deixou seu like, me ajuda compartilhando esse vídeo e eu vou deixar aqui para você essas sugestões aí, tenho certeza que podem te ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau, turma!